Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao Código Autoral. A partir de hoje começa a sua jornada comigo para você aprender em poucas semanas como sair da ideia ao primeiro produto autoral validado. Você vai sair dessa confusão criativa para uma clareza estratégica, aprendendo a criar esse produto, validar ele, construir uma narrativa e começar a ter confiança para viver do seu business, viver da sua marca de design autoral. Tá? E hoje especificamente a gente vai falar sobre mapa de oportunidades no mercado criativo com IA, que é um passo assim fundamental, que é você aprender a enxergar o mercado com uma clareza muito maior. Muita gente hoje, galera, acredita que o design autoral ele começa no desenho, né, no lápis ou no 3D. Óbvio que o produto é muito importante, até porque sem um produto você não consegue ter o business, né, a marca, o design. Mas, na verdade, ele não começa no produto, ele começa na geração de oportunidade, em você encontrar a oportunidade correta para se inserir ali dentro das suas possibilidades produtivas e das suas possibilidades também criativas, né? Para que a sua identidade tenha a ver e que você consiga se inserir nessa oportunidade a partir da relação com a sua identidade que vai ser construída ao longo desse processo aqui. Se você cria só por inspiração, né, como alguns profissionais acabam fazendo, né, você está indo muito mais para o lado da arte do que para o lado do negócio em si. Quando você acopla a estratégia, que é o que eu vou mostrar para vocês aqui, você passa a pensar em um negócio, você passa a ter mais clareza e querer, assim, para quem quer de fato, né, se você está aqui, você quer de fato construir uma marca de design autoral. E aqui entra a inteligência artificial como uma ferramenta poderosa. Ela hoje é uma lupa, né? Ela é capaz de ampliar a nossa visão e mostrar tudo que o mercado ainda não percebeu. Eu vou te ensinar como fazer isso. O que antes parecia uma intuição, né, ou criei por acaso e tal, hoje a gente consegue mapear dados, ter informação e ter clareza para se inserir no mercado de uma forma muito mais assertiva. Então, se você já se sentiu assim como eu, né, perdido com 1000 ideias, sem saber como começar, fica aqui comigo que ao longo do Código Autoral, né, você vai virar a chave e passar a pensar o seu design como negócio. Agora vamos direto ao ponto, tá? Por que tantos criativos travam, tá? Muitos de vocês já devem ter sentido isso naquele momento que você tem várias ideias, mas nenhuma direção, ou que você gasta horas, dias, meses criando projetos lindos, mas que nunca chegam a ser validados e muito menos vendidos, né? O problema é que a maioria acaba começando pelo produto, mas não para pensar se esse produto, né, se existe de fato demanda para o produto que você está criando. E aí o resultado são peças bonitas, mas que ninguém compra, tempo e energia desperdiçado e frustração de sentir que o problema talvez seja você e que no final das contas nem é. Né? É a falta de fato de clareza de mercado. Por isso, antes de você produzir, você precisa mapear oportunidades. Mas assim, beleza. O que é esse mapa de oportunidades? A primeira coisa é se colocar no lugar do cliente. É sobre ele e não sobre você, tá? Pensa assim, eu fiz até um desenho para vocês entenderem. De um lado, você tem as tendências emergentes, aquilo que começa a ganhar força no comportamento das pessoas. Do outro lado, você tem as demandas não atendidas. E no meio disso, você tem a sua identidade criativa, tá? Então, quando esses pontos eles se cruzam, a gente tem uma oportunidade de verdade. Ou seja, o negócio autoral não é simplesmente copiar o que está em alta ou seguir sua intuição. Né? É você saber unir o que tem de único com o que o mercado de fato deseja. Esse mapa é a ponte entre o que você ama criar e o que as pessoas estão dispostas de fato a pagar por isso. Agora, como é que a gente chega lá com velocidade? Aqui entra a parte legal, que é através da inteligência artificial. Antes, para você detectar, né, tendências, você precisava ir numa feira internacional, folhear várias revistas de design, viajar para fora do país. E diga-se de passagem que eu não excluo nada disso, eu acho extremamente importante, tá? Para a construção de identidade de qualquer designer, de qualquer marca, de qualquer pessoa que quer, profissional que quer viver do design. Mas hoje, com a IA, você consegue detectar padrões antes mesmo deles se tornarem mainstream. Então, assim, a IA ela não substitui, tá, o seu olhar, como eu falei aqui agora, é muito importante, mas ela amplia muito o seu alcance. Ela transforma o seu feeling, né, em dado.
Pensa como se você tivesse um assistente que já leu todas as revistas, acompanhou todas as feiras e ainda organizou tudo para você em sites práticos, tá? Para você só aplicar. E faz isso em segundos. Tá? Esse é o poder da IA quando a gente começa a utilizar ela de uma forma estratégica, e vocês vão aprender, tá, a utilizar isso aqui. E aí você deve estar pensando, né, pô, como é que eu aplico isso na prática? Tá? E aí aqui vai entrar um combo que eu vou disponibilizar para vocês e vou ensinar aqui agora também de uma forma bem prática, que vocês vão aprender a dominar. Vocês vão receber um agente chamado Japa, né? Vocês vão ter um agente com meu nome, um agente estratégico, um conselheiro estratégico de IA personalizado que vai trazer insights de mercado direcionado para o contexto brasileiro. Vou mostrar para vocês como fazer pesquisas de referências em sites, porque antes de criar qualquer produto você precisa ter uma bagagem de referência, tá? E eu vou mostrar alguns sites que eu utilizo aqui para criar, e ferramentas de IA para geração de imagem, como Midjourney, como Visual Electric, dentre outros, tá? Isso aí é uma questão muito... Não existe o melhor ou o pior, cada um tem seus benefícios, cada um tem seus pontos contra, tá? Mas todos funcionam muito bem, vai depender da sua adaptação na hora do processo criativo. E que ele ajuda também a você montar mood board, ajuda a validar conceitos de uma forma muito rápida dentro desse processo. Tá? Então, quando você junta essas peças, você tem uma visão 360, dados de mercado, tá? Estética visual e uma experimentação muito mais rápida. É como você ter, galera, o seu próprio radar criativo. Bom, galera, antes de entrar na parte prática, eu quero apresentar para vocês algumas IAs que eu utilizo aqui, não todas, tá? Mas boa parte aqui eu utilizo IAs, e também site de pesquisa de referência, como eu havia falado a vocês. IAs para geração de insights, como o ChatGPT e o Claude, eu utilizo os dois. A grande maioria de vocês já conhece o ChatGPT, mas a grande maioria provavelmente não sabe utilizar da maneira correta o chat, fica utilizando o chat como se fosse um Google, né? E ele tem assim possibilidades absurdas que vocês vão conhecer ao longo desse processo do curso do Código Autoral. O Claude também, que é excelente para copyright, eu utilizo muito eles dois em conjunto. E a partir daqui são todas IAs para geração de imagem, Midjourney, Visual Electric, como eu havia falado, tem o Crea também. Esses três eu utilizo bastante, esses aqui eu não tenho tanta familiaridade, mas eu já vi alguns vídeos e não é difícil, como assim, tem muita gente que pincela a IA de geração de imagem como se fosse o bicho de sete cabeças. E é muito simples de você utilizar, eu vou mostrar para vocês. E pesquisa de referência e criação de moodboards como Pinterest, Behance, Save. Vou mostrar algumas aqui para vocês. Eu utilizo bastante, é o que eu falo, né? A gente precisa ter referência, precisa ter essa bagagem para a gente começar a criar. Hoje, praticamente, o Pinterest é o que eu mais utilizo. Inclusive aqui alguns anúncios da Cria rolando aqui. Mas você tem também o Save, que é muito bom. Ele é um pouco mais minimalista, né? E tem o Behance também. E a gente vai agora para a parte prática do chat, para a gente mapear essas oportunidades, que é o tema da aula de hoje. E esse conselheiro aqui, o Japa, é o que vocês vão utilizar, né, durante muito tempo. O tempo inteiro eu vou atualizando ele, vou atualizando a vocês também no grupo do WhatsApp, porque sempre tem como melhorar mais esses agentes. Tá? E aqui a primeira coisa é a gente detectar a tendência. Aí a gente aprender a identificar os movimentos que já estão acontecendo, mas que a maioria, a maioria ainda não percebeu. Então tem várias formas de movimento, como um material que está sendo utilizado, né, de uma forma mais recorrente, tá? Uma forma, uma estética específica, um novo comportamento de consumo, por exemplo. E o grande diferencial, o mais legal aqui do Japa, né, do conselheiro, é que ele não vai somente nessa parte mais técnica de tendências, de oportunidade e tudo mais. Ele vai entender o seu negócio, ele vai entender o seu momento primeiro, para ele gerar as oportunidades com base na situação do seu negócio atual. Tá? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Ó? Antes da gente iniciar, tá? Você pode clicar aqui nele, preciso de um conselho. Aí, como é que a gente vai fazer aqui? Ele vai te perguntar, antes de qualquer coisa, faturamento, experiência, produto, cliente, regime, do principal, quer que eu traga tendências e oportunidades emergentes para o seu caso? Tá? Eu já copiei e colei, porque é um texto um pouco maior, para a gente não perder tanto tempo. Então, eu fiz uma situação aqui aleatória, né? Faturamento, giro entre 1.000 e 5.000, oscila bastante.
Isso você vai falar sobre o seu negócio. Você pode pegar essa base, eu vou disponibilizar um doc em PDF com toda a conversa, que fica mais fácil de vocês copiarem. Experiência, estou iniciando no mercado, mas tenho sempre pessoas interessadas pelo meu produto. Faço móveis industriais, cadeiras, mesa, no estilo mais moderno. Normalmente as pessoas interessadas querem uma casa com personalidade e o preço não é uma objeção. Tenho peças entre 500 e 5 mil. Clientes entre 30 e 55, classe média alta, geralmente pessoas mais conectadas, que compram pelo Instagram, às vezes também arquitetos. Regime, estou com o MEI desde janeiro, do principal validar produtos que realmente sejam de interesse do meu público, posicionar minha marca no mercado e construir uma comunicação estratégica para gerar interesse e vender com previsibilidade. Interesse e tendência, sim, tá? Então eu vou dar Enter aqui para vocês verem. Aí, a partir dessa situação, galera, ele vai fazer um parecer do seu momento atual. Isso aqui é sensacional. Você tem um produto de alta percepção de valor, o que é excelente, imagem e brand estão do seu lado, mas o gargalo está em posicionamento e validação de linha comercial. Seu produto é desejado, mas ainda não é lembrado nem reconhecido. Tá? Diagnóstico resumido: produto, estética e materiais correto, mercado premium, marca sem narrativa consolidada, canal, estruturação tributária, dificuldade real, previsibilidade, enfim. Aí eu não vou ficar lendo aqui, porque como eu falei, eu vou disponibilizar para vocês. Ele identifica a oportunidade, você pode ocupar um espaço inexplorado entre o industrial, artesanal, eu estou lendo agora também com vocês, viu galera? E o design contemporâneo brasileiro, comunicando força, sofisticação e sustentabilidade. Seu diferencial não precisa ser industrial, e sim design de aço e madeira com alma artesanal. Isso te coloca acima do marceneiro de ferro e abaixo do design conceitual inatingível. É o território microluxo, artesanal, validando... Tá. Realidade tributária do Brasil, com meio, teto 81 mil por ano. Minha recomendação, ajustar a escala a teste. Validação comercial, próximos 45 dias. Monte uma linha. E aí ele constrói uma estratégia para você. Para os próximos 45 dias, nome, foto, meta, 5 orçamentos reais, posicionamento de marca, cria uma comunicação clara com base no 3S, né? Sustentabilidade, stories e sofisticação. Conversão digital, KPIs para monitorar, tendência mais relevante para você, o Radar 2025, né? Móveis biofílicos industriais, principal risco, crescer no industrial sem estrutura narrativa, isso cria pico de venda e longos períodos de silêncio. Próximos passos, produz o mini catálogo, agenda das reuniões, aplica o teste MVV mínimo viável de venda, se quiser, tá. Aí ele já leva para você, ó, se quiser montar para você um plano 45 dias com cronograma semanal, template, mas eu não vou fazer isso, tá? Porque agora que a gente identificou, né, ele leu a sua situação, identificou a tendência, a gente vai para a parte de identificar o gap de mercado. Então, eu vou escrever o seguinte, eu vou botar aqui, ó. Japa, olhando para minha situação, aí aqui você vai botar o detalhe do seu negócio. Eu já gerei aqui um detalhe. Inclusive, galera, essa parte de cá, sempre quando você... Isso aqui é uma dica para quem utiliza o chat com agentes e tudo mais. Quando ele te perguntar algo desse tipo e você não souber como responder, você mesmo pode questionar para ele, tá? Me diga como responder melhor essa pergunta para que você entenda o que eu estou te passando, tá? E a mesma coisa serve para aqui. Se você não souber como detalhar o seu negócio, a partir dessa situação que você descreveu, você pode pedir para ele detalhar o seu negócio de forma que ele entenda, né, e ele te retorne com respostas boas, né? Boas respostas com base no que você escreveu. Aí eu fiz aqui já. Deixa eu mostrar para vocês. Vou botar aqui. Tá aqui entre parênteses. A situação. Já olhando para minha situação de uma marca autoral de design brasileiro, cria móveis industriais, madeira maciça, combinado estética, atuação 100% via e-commerce próprio, com foco em clientes, prêmio e... Pronto. Identifica até 5 lacunas, gaps de mercado imobiliário autoral brasileiro que estejam alinhados ao meu perfil. Quero entender necessidades não atendidas que posso ocupar com diferenciação considerando meus recursos atuais. Aí vamos lá ver o que é que ele vai... O que é esse gap, né, galera? É a lacuna, né, entre o desejo e a oferta que o mercado entrega hoje. Então, assim, é muito importante você entender onde é que está esse gap. Aí vamos lá, ó.
E aqui, ó, antes de ler, por exemplo, esse gap, você pode, e aí vocês vão perceber que ele se manifesta tanto em um estilo, né, que está pouco explorado, pode ser uma função do mobiliário, por exemplo, móveis multifuncionais, por exemplo, né, ou pode ser uma narrativa de marca, tá? Como um design afetivo, enfim, tá? Aí, gap de mercado 2025, para a sua marca autoral de móveis industriais sofisticados. Ele já leu a sua situação, né, o seu momento e tudo mais, e aí ele te passou alguns gaps. Industrial biofílico contemporâneo, aí ele dá uma descrição, ele te diz por que é um gap. O segmento industrial do Brasil ainda é visto como frio ou masculino, enquanto o biofílico é dominado por designers orgânicos e leves. Não há marca nacional que una robustez urbana, mas natureza viva e estética refinada. Tá, ticket, móveis modulares, premium, design afetivo industrial, peças de microluxo para arquitetos, interiores compactos. Legal, legal. Soluções de home office culturais, mesas e cadeiras industriais com ergonomia, estética escultórica, peças que decoram e funcionam. Legal isso aqui. Home office bonito, consolida. Bom, muito bom. Alguns aqui. A ideia, galera, não é você encontrar o gap perfeito, tipo assim, encontrar a ideia perfeita. Você vai ver o que é que se adapta dentro da sua realidade, obviamente, né? Ele faz um resumo estratégico, né, com potencial, viabilidade, diferenciação, ação sugerida e a recomendação que eu dou, né? Priorize 2 linhas estratégicas agora: natureza urbana, industrial biofílico, tendência forte, imediata. Aí ele já te induz, né? Workstation escultural, home office. Essas duas permitem uma margem maior que 150, narrativa estética, sinergia com arquiteto, escalabilidade, tá. Quer que eu monte um plano de execução de 90 dias com base nesses 2 gaps, linha natureza urbana, workstation escultural, incluindo cronograma, metas, especificação alvo, roteiro e validação. Vou botar que sim, vamos ver o que ele vai gerar. Excelente escolha, vamos desenhar seu plano de execução em 90 dias, tá. Ele mostrou a visão estratégica, o objetivo geral em 90 dias, as metas, né, o plano de execução, o que é que precisa fazer na fase 1, de 0 a 30 dias. Muito legal isso daqui. Definir DNA da marca, desenvolver MVP, fase 2, validação de desejo. Fase 3, escala controlada, 60 a 90 dias. Precificação sugerida, aparador, mesa, cadeira. Ele já, tá vendo que ele já te sugere produto. Risco e mitigação, próximos passos. Definir manifesto e nome das 2 linhas, produzir 4 protótipos, fotografar em ambiente real, que aí vou mostrar também para vocês como utilizar a IA para poder você gerar essas imagens sem precisar gastar esse dinheiro. Preparar PDF, iniciar pré-venda, edição. Quer que eu monte agora o modelo portfólio para arquiteto e tal? Posso entregar o arquivo pronto para personalização com fotos e descrição. Não. Aí agora o que é que eu vou fazer? Suponhamos também, né, existe a situação de você, se você escolher fazer algum desses produtos aqui que ele sugeriu, né, aparador natureza urbana, mesa workstation, enfim, aí você vai avaliar dentro da sua situação, ou se você já tiver um produto em mente, né, ou se você já tiver começado esse produto, você pode perguntar para ele também. Avalie a seguinte ideia de produto, tá? Aí eu vou usar como exemplo um produto da Cria que a gente lançou recentemente, que é a luminária Saveiro. Tá? Luminária Saveiro com base nos 3 filtros: desejo de público, viabilidade de produção, alinhamento. Me dê um parecer, devo seguir, ajustar ou descartar. Traga também os riscos e os próximos 3 passos. Então vamos ver o que ele vai gerar. Que eu estou testando com vocês também, né? Vocês vão perceber que ele sempre vai entregar coisas distintas, tá? Então cabe a você, né, como profissional, como designer, avaliar o que é que vale a pena, filtrar isso, né? Porque você não vai simplesmente olhar, ler e copiar e colar e fazer tudo que ele tá falando. Ele está te sugerindo, ele é um suporte para a sua criação. A ideia luminária de mesa Saveiro. Peça inspirada, que foi o que eu escrevi. Vamos aplicar o protocolo de avaliação, desejo, viabilidade e identidade, tá? Contexto. Categoria, luminária autoral, um desejo de público, né? Mercado e potencial. Ele dá um contexto, né? Validação emocional,
78% dos consumidores prêmio pagariam mais por produtos com história e identidade. O formato, nota 9 de 10. Desejo alto, alinhado à tendência, design afetivo regional contemporâneo, tem apelo estético, emocional forte. Boa. Boa, tá bom, ó. Viabilidade de produção. Você já domina o que permite base metálica leve, luminária exige sistema elétrico. Aí ele dá uma descrição aqui, né, que você pode operar legalmente como MEI no KNAI de fabricação, custos estimados, produção leve, insumo nacional, atenção, alinhamento com sua identidade criativa, identidade atual. Você comunica urbanidade, materialidade, forte, storytelling cultural. E isso é legal, galera, que a gente vai ter uma aula que vocês vão ter um agente, o agente DOM, que é um agente de posicionamento de marca. Então, vocês vão construir, né, todo o posicionamento de vocês. Isso vai dar suporte também para estar andando junto com o Japa, que é o conselheiro. Força do conceito, né? Saveiro, conecta, nota 10 de 10. É uma tradução simbólica. Vou dar uma acelerada. Parecer final, já. Desejo do público, viabilidade, identidade criativa perfeita. Mas Saveiro é uma peça emocional, viável, desejável, 100% coerente com seu DNA. Ajuste, evite literalidade, não copie o formato do barco. Interprete o movimento, a vela e o vento. Riscos e alertas, né? Ficar caricatural, problema elétrico, virar peça isolada. Muito bom ele avaliar isso, risco e prevenção. Ainda mais que é uma luminária, né? 3 próximos passos práticos. Aí ele já dá protótipo, teste de percepção e pré-venda limitada. Inclusive, é uma luminária que já saiu, nossa, e que magia nesse preço mesmo. Evite uma unidade. Insight final. Luminária Saveiro é um tipo de peça que ancora a identidade de marca. Ele não será seu maior faturamento, mas será um símbolo de sua proposta de valor. Uma assinatura visual que abre portas para linhas completas. Aí, se quiser, posso montar um roteiro visual descritivo da coleção Saveiro. Manifesto, materiais, variações possíveis, frases de campanha. Pronto para usar no catálogo e no Instagram. Se você colocar assim, ele já começa a montar isso e você segue o baile conversando com ele e vai extraindo os insights essenciais para utilizar. Essa é a diferença, galera, de você criar com ideias soltas e você você agir como um designer estratégico, tá? E a função do Japa, desse conselheiro que eu estou passando para vocês, é exatamente construir essa tríade. Além dele entender o momento do seu negócio, fazer essa leitura e te dar um mapa de estratégia, de estruturação, tá? De como você montar esse negócio, como você crescer ou como você começar a crescer. Ele também te ajuda a observar tendências de mercado, ele te ajuda a identificar os gaps e filtrar com a sua identidade criativa, tá? E aí, se você quiser também até colocar um exemplo, eu vou pegar um prompt aqui que eu fiz, para ele te mostrar um exemplo prático de oportunidade real no mercado brasileiro, seguindo toda essa lógica, né, dessa metodologia de tendências emergentes, gap de mercado e alinhamento com a identidade autoral. Tá? E aí eu vou pedir para ele explicar também como que um designer iniciante pode aplicar isso sem grandes recursos, tá? E aí vamos ver o que ele vai me entregar aqui. Tá aqui, ó. Japa não, né? Japa. Me mostra um exemplo prático de oportunidade real de mercado brasileiro, tendências, explique. Pronto. Olha só que interessante ele trouxe, galera. Excelente pergunta. Vamos construir um exemplo real, 100% Brasil 2025. Tendência emergente, gap, tá? Oportunidade real. Móveis sensoriais biofílicos, peças que unem natureza, textura, bem-estar emocional em espaços urbanos. Tendência emergente. Tá? Relatório, inteligência de mercado. Tá? O eixo wellness mais design está crescendo no Brasil. Consumidores buscam produtos que tragam calma, toque natural. Esse movimento vem de pós-pandemia, estresse urbano. Materiais em alta, né? Madeira crua, tecido, tons terrosos. Tradução prática. O cliente não quer só um móvel bonito, quer um móvel que o faça sentir bem. Gap de mercado. Segmento. Móveis autorais, artesanais premium, acessível. O mercado tem 3 perfis dominantes. Industriais grandes, Tok, Etna e companhia. Designers premium, Latog, oficina inglesa. Artesãos independentes, com alma, mas sem proposta sensorial estruturada. Gap. Falta uma marca de pequeno porte que entregue design artesanal mais experiência sensorial. Nada impede o microempreendedor de ocupar isso com produtos pequenos, narrativas fortes e materiais naturais. Perfeito, excelente isso aqui. Identidade autoral.
como aplicar em poucos recursos. Imagine um designer iniciante que trabalha com madeira e aço igual a você e cria uma coleção curta chamada Respiro. Putz, muito bom. Muito bom. Peças que convidam a tocar, respirar e desacelerar, nascidas entre o concreto e a floresta. Produtos possíveis: baixo custo, banco areia, luminária brisa, suporte folha, já dá ideia de produto. Muito bom. Eu sempre que uso eu fico impressionado, galera. Eu sempre que uso, o que é que eu falei pra vocês. Eu tô lendo agora em tempo real, gravando aqui, mas em tempo real é que ele sempre muda. Mas é sempre muito bom, porque dá uma clareza assim absurda para você começar a criar alguma coisa. Ele te ajuda muito. Recursos necessários: sobra de madeira, ferramentas, verniz, recursos necessários, comunicação, sem gastar com marketing, storytelling, mostre o som da lixa, toque da madeira, Instagram com 6 posts, nomeie cada peça em algo sensorial, mensagem central, design que acalma. Isso cria uma ponte emocional, várias frases que impactam, que dá para construir uma narrativa super interessante. Viabilidade e resultado esperado, né? Ticket médio, principais riscos, 3 passos práticos para você executar isso e a conclusão. Tendência, gap, parecer já, para executar agora. É uma oportunidade real, viável, emocionante e poderosa. Perfeita para quem está estruturando marca autoral e quer um produto com assinatura com baixo investimento. Se quiser, posso montar um blueprint. Eu adoro esse retorno deles, né? Porque é sempre... Você não espera o que ele vai te perguntar ou o que ele vai propor em te entregar. Montar o blueprint e coleção Respiro, com nome, manifesto, paleta, materiais sugeridos, roteiro de conteúdo para Instagram. Massa, muito bom. E aqui você pode seguir aí conversando com ele, né? Sempre que você tiver alguma dúvida, pode ir para o Japa e perguntar, que ele vai te dar bons conselhos. E eu quero deixar agora também um exercício prático. Em toda a aula do Código Autoral, você vai ter um exercício prático, que é usar o agente, né, Japa, usar os prompts que a gente vai disponibilizar. Eu vou disponibilizar também aqui um PDF com, se eu não me engano, 10 prompts que você pode adaptar ali para sua realidade, para te direcionar melhor na hora que você for conversar com o agente, gerar pelo menos um insight de oportunidade e postar na nossa comunidade lá um print ou escrito, né, explicando como é esse produto para a gente trocar essa ideia, né? Eu vou dar minha opinião também sobre o produto, então manda lá, porque, galera, e assim, abrir um parêntese aqui também, não se preocupe, tá, em ter uma ideia perfeita agora, tá? O objetivo ele não é esse, o objetivo é você começar a treinar o seu olhar, essa percepção, sabe? Aprender a usar a IA como uma aliada no seu processo criativo, tá? E aí, a partir disso, pega isso e compartilha lá na comunidade, como eu falei. Esse aqui é um checkpoint simples. Aplique os prompts, capture o site, compartilhe com a gente. Não precisa ser perfeito, precisa ser real e prático, tá? A trilha é sobre transformar criatividade em clareza e direção, beleza? Então faz o exercício e eu te vejo na próxima aula.